queria convidar a igreja para estar meditando num texto que eu gosto muito. Inclusive, uma das canções que nós cantamos aqui, que é o Jesus Só Tenho a Ti, né? Sempre quando a gente canta essa música, eu lembro desse texto bíblico. Eu lembro desse texto bíblico, né, que está em João 6, vai ser projetado nos slides, tá? Vou pedir a ajuda aí da nossa irmã Alice Stephanie, é isso? Analice, para os irmãos estarem acompanhando a leitura também, de uma forma bem simples. Está lá em João capítulo 6, do versículo 66 até o 69. Né? Não vamos ler todo esse pedaço, mas gostaria de fazer essa leitura com os irmãos e que os irmãos estejam acompanhando. João capítulo 6, do versículo 66 até o 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Né? Que passagem tremenda, essa registrada aqui no Evangelho de João. Vamos orar mais uma vez, pedindo a sabedoria do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento de culto ao Senhor, que agora, ó Deus, estamos debruçados em Tua Palavra, que o Senhor possa estar abrindo, ó Deus, nossa mente, nossos olhos, nosso coração, para que a Tua Palavra seja recebida em nós e que ela, ó Deus, venha habitar em nossos corações e produzir mudança, ó Deus, em nossas atitudes. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, que sou carente de Tua glória. Usa-me, ó Deus, como instrumento vivo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem algumas coisas que eu acho interessante a gente observar nesse texto. Eu quero fazer uma reflexão simples e rápida. Né? Eu queria destacar aqui 3 coisas e depois partimos para uma reflexão. O texto começa dizendo que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aí a gente pode perceber que além dos 12 discípulos, tinha mais uma outra quantidade de discípulos que seguiam Jesus. Uma quantidade que não era numerada, não temos números, não temos dados aqui estatísticos de quantos eram, mas a gente pode perceber que uma certa multidão seguia Jesus. Se você for olhar a sua Bíblia um pouco para trás, a gente vai ver que Jesus realizou algumas curas e alguns milagres, algumas coisas que naquele tempo as pessoas não tinham costume de estarem vendo, presenciando. E então isso admirava as pessoas em ver aquilo que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia, até mesmo a pregação, a mensagem, o discurso de Jesus com sabedoria, com autoridade. Isso chamava a atenção de certas pessoas e essas pessoas decidiram então seguir a Jesus. Jesus lá no capítulo 6 multiplica pães e peixes, né? Isso já é uma coisa tremenda, uma coisa que só alguém de Deus mesmo pode estar fazendo. Né? Como que vai poder alimentar uma multidão com apenas 5 pães, 3 peixinhos, uma quantidade tão pequena, tão absurda, e ainda no relato do texto diz que todos comeram, se fartaram e ainda sobrou comida. Então as pessoas estavam admiradas, seguiam a Jesus, né, não por quem Jesus era, não sabendo exatamente quem ele era, seguiam Jesus porque viam as coisas que ele fazia, viam essa multiplicação de pães e peixes, falavam assim, nossa, então se a gente estiver com ele, a gente não vai passar fome, não vai passar necessidade, a gente não vai ter doença, não vai ter problemas, então vamos seguir esse homem, que ele é um profeta. Né? Até depois a gente vai ver um pouco mais para frente, que essas pessoas confundiam Jesus com Elias, com João Batista, com um profeta, mas quando Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, o pão que o Filho de Deus,
né, aí as pessoas já começam a se escandalizar. Se você ler no capítulo 6, lá diz que as pessoas se escandalizavam. Lá no versículo 60 diz isso. Nossa, é duro esse discurso. Esses discípulos de Jesus disseram, nossa, como é duro. E Jesus, ele tem a sua palavra, que não é fácil de ouvir, né? Ele não agrada aos ouvidos das pessoas que estão seguindo ele tem a mensagem para ser transmitida. Então, um desses pontos que eu queria refletir com vocês é que uma multidão, além dos 12 discípulos, seguiam a Jesus, e essa multidão, a um certo ponto, não conseguiu mais aceitar as palavras que saíam da boca de Jesus. E aí se retiraram. Muitos dos seus discípulos se retiraram. E já não andavam mais com ele. Né? Então, o segundo ponto que eu quero destacar, Jesus olha para os 12 discípulos e fala assim, e aí, e vocês? Vocês também vão me deixar? Vocês também querem sair com eles? Vocês querem me deixar? Querem seguir as suas vidas? E a resposta de Simão Pedro, que eu acho muito interessante, né? Pedro sempre dá Pedro, porta-voz ali dos 12 discípulos, ele sempre dá algumas respostas na lata, né? E aí ele já responde assim, Senhor, para quem iremos? Né? O versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Simão Pedro poderia muito bem ter dito assim, Jesus, para onde nós vamos se só o Senhor faz essas coisas incríveis? Para onde nós vamos se até hoje eu nunca vi ninguém multiplicar pães como o Senhor tem feito? Para onde nós vamos se o Senhor tem a cura para todas as enfermidades e doenças que a gente já presenciou até agora? Né? A declaração de Pedro vai muito mais além disso. A declaração de Pedro vai na palavra de Jesus. Vai, olha, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E daí, fica uma coisa para a gente pensar, né? Essa confissão de Pedro é muito importante, porque é algo que marca muito a nossa vida, tem que marcar a igreja, e nós temos que pensar nisso todos os dias. É tão importante que até tem esse relato, né, esse registro nos 4 evangelhos, que eu coloquei aqui também nos slides, Mateus 16, capítulo 16, vamos acompanhar aqui, Analice. Mateus versículo 16, diz assim, eu acho que é no próximo. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então olha só, mais uma resposta que condiz com o que a gente leu aqui no texto de João. Depois, em Marcos 8, versículo 29, que diz assim, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo-lhe Pedro, diz, tu és o Cristo. E por fim, Lucas, capítulo 9, versículo 20, diz assim, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Então essas afirmações, se repetindo aqui nos evangelhos, enfatizam a fé desses discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus, de quem era aquele homem. Né? Aqui no texto depois, né, na continuidade do texto, Jesus sabe quem era o seu, sabia inclusive quem era aquele que iria trair. Né? Ele sabia que um entre eles seria o traidor. Mas ali aqueles discípulos tinham aquela confissão de fé, de quem era Jesus. E voltando ainda assim para o primeiro ponto, né, de que a multidão seguia Jesus. Uma coisa interessante que nós temos estudado com os jovens aqui no sábado, neste livro, Fora de Moda, que me chamou muita atenção. Né, a multidão seguia Jesus, e hoje, no nosso contexto, nos nossos dias, nós vemos que multidões também se dizem seguir a Jesus, ou procuram seguir a Jesus. E aí eu queria ler um texto, uma parte do capítulo 3, que eu achei muito interessante, para a gente refletir sobre o nosso motivo, né? Por que nós seguimos a Jesus? O capítulo 3, o título dele é Seduzidos pelo Legal, acho que tem aí, né? De acordo com Jesus, o cristianismo não é legal. Pronto, eu disse.
eu ainda vou um passo adiante. Se aquilo que está na moda em nossa sociedade ou interessa, então o verdadeiro cristianismo não interessará. Simples assim. Se aquilo que está na moda, na sociedade, se aquilo que a multidão está fervendo e buscando, alegre, atrás, isso te interessa, se isso te interessa, se isso te agrada, então o cristianismo não vai interessar para você também. Simplesmente assim. E aí, o autor aqui, depois, na leitura desse capítulo, começa a dizer do discurso de Jesus. Jesus dizendo assim, olha, se a tua mão te fazer tropeçar, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca ele, lança ele fora. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Quando você entrar em algum lugar, não procure os primeiros lugares, senta lá no final. Não busque a sua glória, não busque a sua honra, não busque o seu prazer, né? Busque a ser servo, a servir, a amar, a se dedicar. Então é um discurso totalmente fora de moda hoje. Esse discurso escandalizou aqueles discípulos. E esse discurso até hoje escandaliza muita gente. Porque quando a palavra de Deus ela vem até nós, ela fere o nosso orgulho, fere o nosso ego. E aí Jesus pergunta para mim e para você, e aí? Você vai me deixar também? Né? E aí, o que você vai fazer? Pedro poderia muito bem ter dito para Jesus assim, já que você está falando isso e perdeu uma certa popularidade aqui de seguidores, eu vou voltar às minhas atividades rotineiras, vou voltar a pescar, né? Meus amigos aqui, um vai voltar a seus serviços de carpintaria, de cobrança de impostos, vamos voltar à nossa vida, já que você perdeu a sua popularidade, mas não, eles sabiam quem estavam com eles. Então, é uma afirmação muito poderosa para a gente, que eu fico sempre pensando nela. Terceiro ponto, aqui diz que a resposta de Pedro, essa resposta de Pedro, ela mostra que as palavras de Jesus são suficientes para ele. E diante disso, né, hoje nós vivemos com tanto conforto, nós temos tantas coisas que nos auxiliam no nosso dia a dia. Eu fico me pensando como seria a minha vida somente com a palavra de Deus. Como que seria? Será que eu seria uma pessoa satisfeita, feliz? E tente imaginar você lá na sua casa, sem a sua Smart TV, sem o seu Netflix, sem a sua internet, sem a sua TV funcionando, sem energia elétrica, apenas com uma Bíblia. Né? Você vai se sentir satisfeito? Você vai se sentir pleno? Né? Você vai se sentir completo? Então, eu fico me pensando nisso. E a gente conversou esse ano com o missionário Maia, e ele me contou uma coisa assim que me chocou, me deixou chocado, que tem países em que a Bíblia é proibida de ser vendida, de ser distribuída de graça, de ser lida. E essa perseguição é tão grande que o governo, né, o exército, vai até as escolas e pegam as criancinhas do tamanho do Felipe, assim, criancinhas pequenininhas, e perguntam para elas, olha, você tem visto o teu pai ou tua mãe lendo um livro preto, um livro da capa preta? Você já percebeu se teu pai ou tua mãe lê isso escondido? Né? Se você ver e conseguir trazer esse livro, traz para mim, que você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar um presente. Né? E aí as criancinhas voltam para casa, tudo em segredo, sem poder contar aos pais, e pegam a palavra de Deus ali, escondida da família, e entrega na escola. Daí, o que acontece? Né? O governo vai, recolhe aquela criança, passa para uma outra família e prende os pais. O que isso tem acontecido? O que isso tem feito? Né? O que tem gerado lá naquele país? Os pais não estão lendo a Bíblia com seus filhos mais. Os pais estão lendo a Bíblia escondido dos seus filhos. Estão esperando eles crescerem um pouco mais, terem um pouco mais de maturidade para poder explicar esse perigo e depois evangelizar. Isso me deu uma facada no peito, porque nós temos a oportunidade de estar ensinando nossos filhos, de estar trazendo nossos filhos à igreja, de estar lendo a palavra com eles. E muitas vezes não damos valor a isso. Né? Para onde nós vamos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E eu estava dando uma olhada também nas estatísticas, né? Porque
já que Cristo tem as palavras de vida eterna, o nosso Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna, qual é a palavra que tem no mundo? Né? Qual o contrário de palavras de verdade e de vida? Né? A gente vê aí palavras de engano, de mentira e de morte. E isso tem ocupado grandemente nossas mentes, o nosso coração, a vida dos nossos amigos aqui do nosso país. E olha só, né, você pode ajudar aí, Alice, numa estatística. Pode avançar o slide, Alice? Mais um. Lá nas estatísticas, por favor. Aqui, ó. Em todo mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes entre 15 e 19 anos. 15 e 19 anos, desesperados, sem ter esperança na vida. Em todo mundo, a depressão é a nona causa de doença e incapacidade entre todos os adolescentes. E a ansiedade é a oitava principal causa. Ansiedade, né, eu estava até comentando com a Suzana hoje, a gente tem tanto medo de lidar com alguém da nossa família com depressão, né, porque é um processo difícil, é um processo complicado, mas a ansiedade, ela está a mais perigosa ainda que a depressão. E a gente às vezes não se preocupa com a ansiedade, e todos nós sempre nos pegamos em pontos de ansiedade na nossa vida. Estamos sempre ansiosos com como vai ser o nosso dia de trabalho, como que a gente vai conseguir cobrir a conta no final do mês, como que a gente vai conseguir aumentar o número de vendas, clientes. Então, a ansiedade tem tomado conta do coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E, pelas estatísticas, até o pastor colocou um cartaz ali, né, uma luta em favor pela vida. Aqui na nossa cidade também, o número de jovens e adolescentes que estão se entregando à bebida alcoólica, às drogas, ao sexo, prostituição, isso tem aumentado muito. Então nós precisamos nos levantar dando essa palavra de vida para essas pessoas. A igreja precisa valorizar essa palavra de vida. Nós como igreja, precisamos tomar cuidado e ficarmos atentos com o tipo de mensagem que nós temos ouvido. É uma mensagem desafiadora, é uma mensagem que nos coloca a falar assim, nossa, eu tenho que morrer todos os dias, eu tenho que carregar minha cruz todos os dias e seguir a Cristo. Né, nós temos visto que o mal, né, todas essas questões que envolvem o mal estão tomando conta dos nossos jovens, das nossas crianças. E daqui para frente, eles logo vão alcançar uma fase adulta, vão ter filhos, e aí o problema só vai se multiplicando ainda mais. Temos que ser uma resposta nesse mundo. Temos que ter essa palavra de vida na nossa boca. Né? Temos que oferecer uma saída para essas pessoas. Para concluir, irmãos, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para que nós pudéssemos refletir hoje. Né? O quanto nós amamos a palavra de Deus. O quanto ela tem um significado para a nossa vida real. O quanto nós dependemos dela. O quanto nós estamos dispostos a seguir a Jesus, mesmo que seja algo fora de moda, mesmo que seja algo que nossos amigos reprovam, mesmo que seja algo que nossos colegas de trabalho vão contra as nossas ideias. Quanto de nós estamos dispostos a seguir e falar, não temos para onde ir, nós não temos outra saída, somente Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que Tu és o Filho de Deus, aquele prometido que viria para salvar, para redimir os pecados da humanidade, e que somente através de Ti pode haver salvação. Então, será que nós temos esse amor pela palavra, esse apego pela palavra? Se não tivermos esse cuidado, se não tivermos esse zelo pela palavra do Senhor, como essa declaração de Pedro, né, nós vamos acabar entrando numa estatística, né, de pessoas que abandonam, que viram as costas e saem. Né, outra coisa interessante também na pesquisa é que de 1 em cada 3 casamentos do nosso país terminam em divórcio. 1
Um em cada 3 casamentos. E o que mais assusta é que entre os cristãos, essa proporção é a mesma. Entre os crentes, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, essa proporção é a mesma. Essa estatística é a mesma. Então precisamos, irmãos, ter esse zelo pela palavra de Deus. Olha, o mundo tem ensinado coisas, o mundo tem oferecido coisas que não vêm de ti, mas somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não estamos aqui pelos seus milagres, não estamos aqui pelo aquilo que o Senhor tem para nos dar e nos oferecer de bênçãos em nossas vidas materiais. Não que isso seja errado de pedir a Deus, né? Mas Jesus, até depois ele ensina aos discípulos falando assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Então, irmãos, vamos curvar nossas cabeças e pedir para que esse Deus possa estar tocando em nossas vidas, despertando em nós o amor pela palavra de Deus, o zelo pela palavra do Senhor, o amor, a vontade de ler a Bíblia com nossos filhos, com nossos cônjuges, em nossa casa, compartilhar a palavra de Deus. Amém?